Olá, internautas. Este é o programa Liberdade de um Cristão. Meu nome é Jorge Luiz, apresentador do programa. Estou com o Daniel Alves Pena, que recentemente publicou 2 vídeos na internet com os seguintes nomes: Gíria de Umbanda em Igrejas Evangélicas, está com 5.900 acessos, e Evangélicos Será, com 920 acessos. E também no mês de novembro publicou o seu livro, O Colapso das Igrejas Evangélicas, na qual temos aqui alguns exemplares. Mas antes de mais nada, eu gostaria de estar perguntando ao nosso irmão Daniel acerca desse nome, Gíria de Umbanda em Igrejas Evangélicas. O porquê desse nome, Daniel? Olha, esse nome surgiu numa situação bem complexa, né? Que são duas coisas opostas, a Umbanda e as igrejas evangélicas. Só que hoje em dia, existem algumas pessoas que elas estão incluindo dentro das igrejas alguns moveres que nada tem a ver com a igreja. Se nós formos ver a igreja primitiva, por exemplo, nós nunca vamos ver na Bíblia, em nenhum dos evangelhos, que alguns dos apóstolos, alguns dos discípulos, ou seja lá quem for, fez esse tipo de mover. Alguns até dizem, por exemplo, a questão do mover da gira é que, segundo a Umbanda, esse mover, esse girar, esse girocódio que é feito dentro da Umbanda, exatamente que dá acesso para o espírito, né, possuir a pessoa. Na igreja evangélica, hoje, não vou dizer todas, mas entre aspas, algumas igrejas evangélicas, algumas pessoas estão usando esse mover de gira e, segundo elas estão sob o poder do Espírito Santo de Deus. Só que a Bíblia, ela não fala em nenhum dos evangelhos, em nenhum dos livros bíblicos, que Deus se manifesta através de um giro ou de giras. Nenhum dos evangelhos. Você nunca vai ouvir dizer que de repente Jesus girou e ficou cheio do Espírito Santo. E Atos 2 diz que todos foram batizados com o Espírito Santo de Deus, falaram em línguas, mas você não vê que ninguém girou, não existe isso. Algumas pessoas dizem que é por causa de Miriam, que Miriam dançou, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você não tem a explicação para esse mover. E o nome, ele veio porque algumas igrejas estão colocando esse mover na igreja. Um mover que não tem base bíblica, tanto que a página do YouTube, onde está hospedado o vídeo de Umbanda e Igrejas Evangélicas, tem mais de 13 páginas lá de pessoas que já colocaram postagens, algumas elogiando o trabalho que foi feito ali, como foi feito. Eu quero deixar claro que eu não quero desmerecer quem faça, porque eu acho que cada um vai dar conta do que faz, né? Algumas pessoas não querem falar sobre o assunto, outras preferem ficar longe por temer alguma coisa, mas eu sei muito bem que esse mover não vem provenientemente de Deus. Por que eu digo isso? Nessas mais de 15 páginas, eu sempre coloco lá e peço uma pessoa que me dê uma base bíblica para esse mover. De todas essas páginas, ninguém foi capaz de colocar lá algo que dê autonomia de se fazer aquilo. Ou seja, é um paradigma que algumas igrejas começaram a fazer e outras igrejas começaram a copiar. Coisas que ninguém sabe de onde vem. Igual hoje, chega uma pessoa evangélica na igreja, ele vê que as pessoas se ajoelham e oram, mas ninguém sabe de onde vem isso. Eles escutam o galo cantar, mas não sabem onde cantou e vão fazendo aquilo ali. E algumas pessoas se limitam a achar que esse mover é de Deus. A Bíblia não me dá amparo para isso. E Paulo é muito bem claro que qualquer evangelho que tenha sido pregado fora do que foi ensinado pelo evangelho primitivo, pelo evangelho apostólico, não é para ser seguido, mesmo que um anjo, apesar de grandes invocações de anjos que tem hoje nas igrejas, venha um anjo e fale, faça, e eu não dou crédito. Quero deixar bem claro que é uma visão minha, uma ideia minha, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, eu não falo da João Ferreira de Almeida ou a tradução da Vulgata Latina, eu falo de todas as Bíblias. Possa ser até uma Torá, seja ela qual for, não há respaldo bíblico para isso. E por isso que surgiu o nome de Gíria de Umbanda em igrejas evangélicas. O vídeo evangélico será é porque algumas pessoas confundem muito em ser evangélico e levantar a mão e falar, se aceita Jesus, eu aceito. Mas será que é só isso? Será que para por aí? As pessoas se esqueceram de fé, sem fé é impossível agradar a Deus, e de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação é um processo. O evangelho é prática. O evangelho não são palavras.
Então, se alguém disse, você está salvo, você é batizado e começa a andar, eu quero dizer que se seu pastor disse isso, ele te levou a um tremendo engano. No dia do juízo final, quem vai te julgar é Deus, não é o teu pastor.